Oi, Emerson, vou te adicionar. Tudo bem, Adriana? Boa Oi, noite, Emerson, boa noite. Tudo bem com você? bom te ver. Graças a Deus, e você? Bom te ver também. E a família toda? Tá tudo bem. Tá Só tá todo bem? mundo crescendo, Neuza. Tá todo mundo crescendo, tá uma beleza. Quem não É cresce pra mesmo? cima aqui, cresce pros lados. É, É o saldo da quarentena, é. não Tem é? uma mocinha, é, tem uma mocinha do meu lado aqui. Então me Ver se deixe ela ver essa aparece. moça linda. Ai, chega mais perto, Larissa. Gente, como que ela cresceu mesmo? Não é? Nossa, É desse jeito. tudo bem com você? Peraí, vem aqui. Eu pergunto se tá tudo bem com você. Tá tudo bem? Ah, que ótimo, que sim, positivo e operante, né? Um sim muito forte, eu gosto disso. Boa noite, pessoas lindas, Aldeneide, todo mundo que chegou aí enquanto a gente conversava. Olha que eu não tô escutando, não. Como? Alguma coisa? Responde ela que eu não tô escutando, não. É? Tudo bem, Igor? Raimunda, Kelly. A mamãe acabou de chegar. A mamãe entrou aí também. Entrou. Eu tava procurando a letra aqui, mas eu acho que a gente vai sem a letra mesmo, Larissa. Né? Boa noite, Vanusa. A Larissa já se canta sem letra mesmo? Ai, Vamos que bom, tentar. que ótimo. Seja bem-vinda, Larissa. Seja bem-vinda, Larissa. Humberto Sena, boa noite. Vamos lá, Emerson? Começar com a música, Vamos, então? vamos, vamos sim. Aquele homem nasceu, veio com uma missão de nos trazer a obra da codificação. Era grande professor, ele sabe qual é leão e o ladrão da missão de educar. Ele nunca fugiu. Espiritismo ele criou, doutrina de luz e amor. Virou então Allan Kardec, o codificador. Obrigado então Allan Kardec por nos ensinar o amor. Muito bem. Obrigado Parabéns também. para vocês, né? Parabéns para nós. E seguindo os caminhos da família, né? Cada um com É, seu talento e todos musicais. todo mundo. Que bom, Graças a ficamos muito Deus. felizes com isso. E Muito bem, já são obrigado. quase 8 horas. Falta um minutinho. Uhum. É, você gostaria, Emerson, de fazer oração de abertura? Posso sim. Pode? Ainda falta mais um Posso. minutinho aqui, sabe? E aí, Vai, o Maurício falou que eles estão ligados e apreciando ali na melodia. Que gracinha, Maurício, que bom. tudo bom. Vai, quer que toque mais uma? Ou Uai, tá muito em cima? tem um minutinho ainda, se você toca uma menorzinho. Dá sim, Tá. Vou pôr a Cacau aqui e depois a gente corta ela. pode ser. Pode? Uhum.
Me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ok, Emerson. Vamos extrapolar muito tempo, não, né? Boa noite a todos que entraram aí, inclusive o Rony, nosso presidente, e todas as outras pessoas que entraram nesse meio tempo. Você pode fazer oração que eu vou abrir o livro. Tá bom. Pai amado, agradecemos, Senhor, por termos sido criados, por todas as oportunidades que nós temos todos os dias, por toda a matéria que nos rodeia, por nosso momento de evolução. É muito bom poder sentir, poder vivenciar, por mais que muitas vezes os momentos são difíceis, mas nós estamos tendo oportunidades. Então, eu te agradeço, Senhor, nosso Pai. Agradeço ao nosso Mestre Jesus e peço inspiração através do governador espiritual do Brasil, Ismael, inspiração através dos nossos amigos protetores, nossos anjos guardiões, nossa família espiritual, trazendo para nós direcionamento, principalmente aquilo que foi dito no Evangelho, que nunca nos será negado: a paciência, a força e a resignação. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Emerson. Saiu um tema aqui, é a leitura de número 59 do livro Vinha de Luz. Uhum. Tem um título que é Política Divina. E nós vamos ver o que Jesus fala sobre política, né? Já que política é um tema que está preocupando a gregos e troianos, né? Quem é da esquerda, quem é da direita, quem é do centro, quem é de cima e quem é de baixo, né? Então vamos ver o que ele diz aqui. Você achou aí? Achei. Política divina. Está em Lucas. Pode Neuza, dizer. vai ser totalmente diferente, né? Porque aqui é política divina. Claro, hein? Vamos lá. Aprendi com uma palestrante esses dias que quando as forças estão muito opostas, todo mundo, muita gente puxando para um lado, muita gente puxando para o outro, que gerando conflito, porque todo mundo acha que está certo, e gerando muito conflito, só existe um caminho possível. Esse caminho não é para a esquerda e não é para a direita, ele é para cima. Né? Porque quando os ânimos estão muito exacerbados e todo mundo acha que tem razão, costuma ninguém ter razão, né? Então, que a política divina é uma política que está para cima. E se a gente buscar essa política, a gente dá conta de fazer o que Jesus vai dizer aqui, que o Emmanuel chama de política. Jesus não falou de política, mas o Emmanuel chamou de política. Jesus disse assim, está em Lucas capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Eu fico pensando que o Emmanuel colocou esse título de política, eu ainda não sei, nós vamos ler aqui, porque Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele é o supremo político da Terra, o supremo comandante das nossas almas, das nossas vidas, desde há milênios. Então,
ele está acima de toda e qualquer política, é o político por excelência, né? E ele então diz que ele, né, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Entre nós, que somos os que estamos lá embaixo, existe uma hierarquia celestial. Ele é o governador dessa hierarquia celestial, é o governador do nosso planeta, mas entre nós, ele ainda é aquele que serve, né? Uhum. Há muito Como que a aquele que gente, serve. há muito de aprender política com ele, né? Você quer fazer algum comentário antes da gente entrar nos comentários do Emmanuel? Não, pode entrar nos comentários. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Então, vou ler de novo, porque Uhum. todo mundo está muito politizado nesse momento e às vezes a gente não está discutindo política com ninguém e a cabeça da gente está política. Fica uma ruminação porque está na psicosfera do planeta, né? Tem uma crise política mundial, tem uma crise política no nosso país, junto com todas as outras crises, e fica uma psicosfera, essas formas de pensamento de todas as pessoas, uns com um determinado tipo de formas de pensamento, outros com determinados tipos de forma de pensamento, mas assim, muito polarizado, mas no fundo, é o mesmo tipo de forma de pensamento. Não Sim. importa se é de um lado ou se é de outro. Então, o Emmanuel já começa aqui usando essa frase do Cristo para falar que quem se diz espírita sinceramente não precisa respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Qual que é o ministério que nos é cometido? Eu acho que ele vai explicar aqui pra gente, né? Porque a gente pode pensar assim, eu não sei qual que é. No bom mineirês, né? Uai. Então é assim, né? Ele diz aqui, o governador da terra entre nós, para entender, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora. Olha que interessante. O político, ele é um representante do povo, né? Pelo menos deveria ser assim numa democracia, né? As pessoas elegem um político, esse político representa esse povo. Nos lugares que não são ditadura, é assim que acontece, ou deveria ser assim. Só que ele fala que Jesus representa os interesses de Deus. É uma política muito superior, né? Porque ele é o Muito nosso diferente. governador, ele governa todas as nossas almas desde há milênios. No entanto, existe um que está acima dele. E Jesus representa esses interesses. E a gente pensa assim, mas eu não sou Jesus, né? E eu com isso? No versículo de cima ele fala que a gente precisa cumprir o ministério que nos é cometido. Quer dizer, se Jesus representa os interesses de Deus junto a nós, e no parágrafo anterior o Emmanuel fala que a gente tem que cumprir o ministério que é nossa responsabilidade, então já está começando a puxar minha orelha. Eu não sei se está puxando a sua. Não tem como não puxar, não, né, Nilson? Já está começando a puxar a nossa orelha, porque a coisa vai ficando séria, né? Porque ele não desfaz dos decretos e das portarias, ele fala que são respeitáveis e ir embora. Mas que o governador da terra, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano. Você sabe por que isso é bom da gente pensar, Emerson? Isso é algo tão elevado, está tão acima dos nossos interesses corriqueiros, das nossas preocupações do dia a dia, que é quase que fosse assim, como para a gente respirar acima da média. Vamos sair um pouquinho desse bolo, que está todo mundo irritado, uns com uns, outros com os outros.
Porque se a gente não buscar essa conexão superior, aqui no nível horizontal, digladiando um com os outros, nós não vamos para lugar nenhum. Nós não vamos para lugar nenhum, porque só se muda interiormente. Não tem nenhum decreto que muda a humanidade de fora para dentro. Nunca aconteceu. Né? Já houve várias revoluções, várias modificações políticas no mundo. A própria Revolução Francesa, com a intenção de diminuir desigualdade, de melhorar o Estado de Direito, realmente melhorou muita coisa. E é assim que a humanidade vai progredindo mesmo, passo a passo, né? Tem umas pessoas que já nascem mais inspiradas para guiar a humanidade, assim, dar um passo para frente. Mas a humanidade só caminha mesmo quando cada um começa a cumprir aquilo que deveria. Começa a tomar consciência, começa a agir de forma mais ética, não é? Mais fraterna. E aí dá um passinho para frente, o conjunto todo dá um passo para frente. Antes de passar aqui, você quer comentar esses 2 parágrafos? Você colocou bem que a colocação de Jesus, ele já coloca que antes você falou sobre que o político ele é para representar nós. E as colocações que são feitas aqui por Jesus já vem que primeiro ele vem para servir. É como aquele que serve. Então a gente já percebe uma grande diferença entre a política corriqueira, que muitas vezes as pessoas se destacam, né? É mais por poder do que realmente para fazer sentido esse cargo de governar. E no segundo versículo, no segundo parágrafo, é versículo mesmo, né? Ele já Não, aqui é coloca. parágrafo, né? É parágrafo. Uhum. Ele já coloca que o objetivo da política do amor, que aí já Isso. engloba, já muda totalmente o caminho, e já dá a gente já percebe um rumo diferente. Olha, ele fala aqui que Jesus administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Qualquer pessoa, de qualquer lado, de qualquer lugar do mundo, que exalta a si mesmo, que acha que é melhor do que os outros, que acha que pode fazer algo diferente, que acha que ele é melhor do que as outras pessoas, já está andando na contramão do pensamento cristão, mesmo que a pessoa se diga cristão. Aqui o Humberto falou que o progresso é pendular, espiral, imperceptível aos que estão dentro do contexto. Sim, ele é imperceptível, é pendular, mas o meu progresso individual eu dou conta de avaliar. Inclusive quando ele é pendular, quando eu oscilo de um lado para o outro, né? Ora eu estou de um jeito, ora eu estou de outro. Um movimento em espiral, como o Humberto colocou aqui, ora eu caio, eu estou abaixo da minha vibração normal. Depois eu dou um impulso para cima. Então é um movimento que é pendular, que faz assim, desce, sobe. E o conjunto nós não damos conta de ver, porque só quem está acima de nós que dá conta de ver o conjunto, né? Só quem está no alto de uma montanha consegue ver toda uma cidadezinha lá embaixo, o que está acontecendo. Nós que estamos aqui nos acotovelando por aqui, não muito por causa do isolamento social, né? Mas nós que estamos aqui, a gente não consegue vislumbrar essa evolução de uma forma correta. A gente imagina, mas a gente não sabe. Agora, cada um sabe de si. E se algum de nós não souber de si, está na hora de procurar saber, né? Porque cada dia, às vezes no mesmo dia, ora eu estou muito bem, ora eu estou muito mal, ora eu faço uma coisa muito bacana e me elevo, me sinto que eu
criei uma força que sobe, ora eu caio e faço uma bobagem e sinto que caiu. Então, assim, isso que o Humberto colocou aqui é muito bom, mas mesmo assim, a gente tem que olhar para o governador. A gente precisa de aprender a olhar para cima, porque se a gente olhar só para os lados, a gente se perde na política do mundo, né? Sim. Uhum. Então ele falou aqui que Jesus administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Acho que a maior humilhação, se a gente pode usar essa palavra humilhação, né? Mas redução de potencial que Jesus fez a si mesmo, não foi ter sido crucificado entre os ladrões, foi ter nascido entre nós. Não tem, às vezes, assim, a gente que já é espírita, que já busca um conhecimento superior, a gente já não escolhe os ambientes que a gente vai frequentar. Tipo assim, aquele ambiente Com ali eu não certeza. vou não, porque aquele ambiente ali é desagradável, aquele ambiente ali tem um cheiro ruim, aquele ambiente ali não é muito limpinho, aquelas pessoas são meio mal encaradas. A gente vai querer ir num lugar assim, a gente não tem luz para fazer isso, então é melhor evitar. Porque quando a gente tem muita luz, a gente pode ir em qualquer lugar, né? Agora, você imagina um Cristo nascer num planeta igual o nosso, com o psiquismo mal cheiroso da humanidade, com as atitudes grosseiras, todo mundo querendo passar por cima de todo mundo, até hoje, né? Todo mundo uma forma de expressão, mas como regra geral, até bem pouco tempo atrás, as empresas valorizavam as pessoas que passavam por cima das outras. Uma coisa bacana que tem mudado é que já existem empresas mais recentes, que não querem esse tipo de gente mais no seu quadro de funcionários. Eles querem pessoas que privam pelo coletivo, que são colaboradores, que são pessoas colaborativas com o grupo. Isso já está mudando, isso é um sinal muito maravilhoso de que a humanidade está mudando, porque já tem empresas assim, que olham o caráter da pessoa. Até algum tempo atrás, se você pisasse na cabeça do outro para subir, era totalmente aceitável na empresa, que era o que a empresa queria, se esforçar mais, né? Uhum. Mas voltando aqui no tema, então não tem humilhação maior de reduzir o seu próprio potencial do que ter nascido entre nós. Se hoje está assim, imagina a política há 2000 anos. Porque o que a gente vê no Evangelho é muito pouco do dia a dia. Já Sim. pensou o que é para um Cristo ficar 33 anos convivendo com a humanidade num planeta igual ao nosso? Né? Com psiquismo. Na época, além das grosserias psíquicas das pessoas, de atitude, de moral, ainda um planeta sem recurso nenhum, né? Porque se Jesus viesse hoje, pelo menos tecnologia ia ter, né? Ele ia poder conversar com os discípulos pelo WhatsApp. Mas naquela época eu tinha que andar mesmo e conversar com as pessoas. Assim, um trabalho muito grosseiro para um Cristo, né? Que já age no plano mental, no plano espiritual, no plano intuitivo. Então, eu vejo que esse serviço dele é como se... vou dar um exemplo, que é o único que me veio na mente agora. Não sei se você lembra, o Papa Francisco, quando ele assumiu e algum tempo depois, ele aparecia de repente na casa de alguém mais pobre, de alguém que não estava esperando. Não sei se você lembra disso, e as pessoas ficavam... Não. Ele ia buscar as pessoas, quer dizer, ele saía lá do Vaticano, da riqueza toda do Vaticano, ia buscar o povo. Ele fez isso muitas vezes. O que ele fez simbolicamente representa o que Jesus fez. Sair da majestade de governador e vir para o meio do povão, para o meio da muvuca. Não é? Sim. E você quer falar alguma coisa dessa frase aqui? Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não, pode ir. Pode continuar. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Quer dizer, ele, além dessa questão política, tem a questão do poder religioso, Sim. né?
Porque muita gente fica esperando que o Emmanuel vai ser político, que o Emmanuel vai ser espírita. Será que um espírito da envergadura do Emmanuel precisa de afirmar uma religião? Precisa de entrar no partido Neuza, político? deixa eu te fazer uma pergunta então. Você conhece muitas pessoas que, se fossem políticos, seriam melhores do que os que estão lá? Eu falei muitas pessoas, porque existem. Olha, eu vou falar um que o professor falou comigo quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu nunca mais esqueci. Ele era um alemão com um sotaque forte. Ele falou: a política precisa de pessoas de bom senso, mas pessoas de bom senso não mexem com política. Às vezes até tentam, mas é algo complexo. Tem uma Mas máquina assim, por trás, né? é. E é difícil você conhecer uma pessoa que não só nega imposto, que de alguma forma que seja mínima não seja corrupta. Uma No pessoa que nosso faça meio, tudo corretamente, né? Porque algumas sim. coisas, principalmente aqui em Nova Serrana, já são tão aceitáveis que a gente nem pensa que não deveria, né? Uhum. A gente não pensa que não... E é aquilo que a gente nem sabe que não deveria. A gente não sabe ainda, que a gente não enxergou. Não é que não esteja escrito em lugar nenhum, não é que não dá para deduzir, mas que a gente não viu ainda. Porque tem coisas na obra de Allan Kardec e de André Luiz que muita gente passa batido. A gente fala muito do orgulho, do egoísmo, e tem coisa demais que nem é discutido, e que, se for discutido, vira pecado mortal. Então, você não pode tocar naquele assunto ainda, porque às vezes as pessoas não querem ver, ou não estão preparadas, ou não dão conta de ver. Então, nesse momento que há tanta coisa que nós espíritas que estudamos, ou ainda não vemos, ou se vemos não podemos nem falar, quem de nós poderia falar assim, ah, se eu fosse um político, eu seria um bom político? Eu provavelmente não seria. Provavelmente não seria um bom político. E Uhum. não vou falar que é porque eu sou ética, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu tenho certeza que eu não seria um bom político, né? Agora, como o Emmanuel chama a nossa atenção aqui para a nossa obrigação enquanto cristão, tem algo que a gente pode fazer então para ajudar nessa política divina, né? Tem algo que se Com espera de certeza. nós. Vamos ver o que se espera de nós aqui. Uhum. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou sua grandeza celestial. Então, já começa por aqui assim: grandeza é naquele que ama. Qualquer pessoa que está julgando umas pessoas contra as outras não tem grandeza. Porque uma característica dos políticos do mundo hoje em dia é que promessa de campanha é promessa de campanha. Não é? Sim. Essas são duas coisas diferentes. Então, aqui, se a gente quer saber a grandeza de alguém, não é pelo que a pessoa fala. Nós, espíritos, devíamos estar cansados de saber disso. Você conhece a árvore pelo fruto. Pelos frutos. Jabuticabeira da jabuticaba. Pé de mexerica da mexerica. Né? Você conhece pelo fruto. Então, não é o que a pessoa faz, é como a pessoa é. E grandeza é de quem ama. Ah, e tudo bem, se alguém pode dizer, mas nós não temos políticos que amam. Então, nós não temos políticos com grandeza. É um fato. Uhum. Então, não é o nosso momento evolutivo para que alguém com grandeza nos governe. Com esse tipo de grandeza que ele está falando aqui, amou profundamente os semelhantes. Ele está falando de amor. Se alguém me apontar um político atual que ama profundamente os semelhantes e dessa tarefa testemunha sua grandeza celestial, pode colocar aqui, porque eu não conheço. Que É, seria das... pode quando eu dizer. fiz a, quando eu fiz a pergunta, foi meio que assim, para
colocar que às vezes a gente fica falando assim, ou os políticos, os políticos, os políticos, mas de modo geral é a sociedade. De modo geral, o quê? Cortou? De modo geral é o reflexo da sociedade. É. Os políticos É, são é, reflexo da sociedade, as leis, os hábitos são reflexo da sociedade, e a sociedade é a soma das famílias, que é a soma dos indivíduos, sim, né? Porque quando a gente sim, fala a sociedade está lá fora da minha casa, é, né? Quando eu falo político, ele está lá também, fora da minha casa. Mas se a sociedade é construída a partir de mim, aí não tem jeito. Aí não tem jeito de eu botar a culpa em ninguém, né? uhum, Beleza? sim. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? O que seria? Ele, A gente sabe o que seria, porque a gente teve isso na Idade Média, quando a uhum, religião e os reis, os poderosos, era basicamente uma coisa só. O poder da igreja, o poder dos reis, estava tudo misturado. E nessa época, eh, todas as organizações cristãs e os reis estavam entrelaçados. Inclusive, em alguns lugares, os reis até eram subordinados às igrejas. Eles tinham medo de contrariar as igrejas. E deu no que deu. Qualquer pessoa que lê um pouquinho da história vê que foi um período muito tenebroso. Esse período em que a política, o poder e a religião se misturaram demais, né? porque isso você vai ver a, a coisa mais direcionada para um grupo seleto de pessoas. Não é para todos. Não se É. faz para o bem da humanidade, se faz para o seu bem próprio, daquele Olha para grupo, você né? ver. Eu vou falar algumas coisas fortes aqui, mas eu vou falar. As Tô ditaduras, puxando. as ditaduras, tanto de esquerda quanto de direita, tentam igualar o povo em condições achatadas, né? É igualar para baixo. Mas os amigos dos poderosos vivem bem demais em qualquer ditadura do mundo, de esquerda ou de direita. Porque sempre tem aquele que eu gosto. Se eu sou o poderoso da época, se eu sou amigo do Emerson, o resto do povo pode ver contanto, mas o Emerson eu vou ajudar ele a ter mais um terreninho aqui, um terreno maior. Isso acontece no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Esse tipo de querer fazer para os amigos ou para quem vai fazer alguma coisa que me beneficie, isso é uma coisa muito forte no ser humano, não é? É, Então, assim, existe essa tendência das pessoas, até dentro da casa espírita, puxar saco de mais uma pessoa do que de outra, porque tem amizade, não, não, né? Ou porque tem algum interesse, enfim. Então, essas questões, em benefício do coletivo, é uma coisa que nós ainda vamos ter que aprender e vamos aprender a duras penas. Se a gente não aprender com o Covid que começou não, né? Essa era de transição, esse momento de transição já vem vindo há muito tempo. Mas o Covid parece que deu um start diferente, assim, para a gente perceber algumas coisas. Mas outras coisas virão. Para que a gente aprenda que nós só vamos evoluir espiritualmente pensando coletivamente. Enquanto o pensamento for ególatra, a humanidade vai ficar aí se acotovelando, os políticos vão estar nos representando desse jeito também, né? Ele fala aqui assim: se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Aí vem a pergunta, né? Vou perguntar para você, mas eu estou perguntando para mim, tá? Você quer penetrar efetivamente o templo
verdade, da fé viva, da paz, do amor com Jesus? Porque se você quer, você não pode sair fora do Evangelho. Aí vem um dilema, né? Quer ou não Porque o quer? primeiro passo, que o primeiro passo é o querer. Mas aí a gente está tão inserido, Estão né, inseridos no contexto. no contexto que é uma boa pergunta. Não é uma pergunta? Porque o Emmanuel, ele coloca um se aqui na frente. Se desejas penetrar efetivamente. Então, quer dizer, você quer mesmo penetrar esse templo da verdade, da fé viva? Você quer de verdade? Porque nós não vamos dar conta com maquiagem. Sim, o Jonathan até colocou, sim. E se você quer, é um trabalho árduo, porém gratificante, né? Eu vou dar uma resumida, porque isso aqui fica muito claro, muito nítido as questões do cotidiano, da vida, do que a gente vivencia nos nossos dia a dias e o papel da religião, que mostra o caminho, mostra o evangelho, mostra como nós deveríamos ser, e aí fica esse grande dilema aí de eu dou conta? Eu vou ou não Será que vou? eu vou ou não vou? Porque e se, né? E se realmente eu virar para os meus clientes todos e falar assim, eu não vou mais trabalhar com meia nota, por exemplo, vamos colocar num contexto mais, Uhum. né, eu não vou vender sem nota, não vou me submeter a fazer coisas erradas. Será que financeiramente eu vou conseguir pagar as escolas das minhas meninas? Eu vou, entendeu? Isso assim é Entendi. bem, né? É Super bem a prático, né? realidade, é, trazendo assim em miúdos, é bem a realidade que a gente vivencia. E Nova Serrana, então, aqui é a beleza. Eu me senti muito hipócrita, Nilce, quando, dando evangelização, eu fui falar dos 10 mandamentos dos meninos. Sabe? Porque quando chega lá do não adulterar, aí você vai explicar para os meninos, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Mas chega em casa e coloca um filme pirata para ver na televisão. Não é? Aqui, É, o Jonathan, eu não tô conseguindo ler a frase de cima que ele colocou. Você consegue eu estou ler? vendo que se eu for, eu vou verdadeiramente me entregar em deixar o egoísmo de lado e pensar no coletivo. E pensar no coletivo foi uma pergunta. É, Mas é esse dilema mesmo, assim, é um de dilema romper do dia a dia, né? do dia a dia. Do dia a dia, não é uma coisa grandiosa, de grandes feitos, são de pequenas atitudes do dia a dia e o dilema é forte. Porque isso de não adulterarás que está lá no nos 10 mandamentos é muito forte, né? Porque nós vivemos numa sociedade que adultera rótulo, adultera data de validade das coisas. Quantas coisas nós sabemos que não devíamos e a gente tenta dar uma maquiada. Toda vez que a gente dá uma maquiada em alguma coisa, é uma adulteração. Não é? Porque aquilo se apresenta mais bonito do que realmente é, mais saudável do que deveria ser. Rótulos de comida que não são comida. Não são, Uhum. né? Então, assim, é coisa demais. Vamos seguir aqui, que senão nem vai dar tempo. É, sim, Ele diz aqui, para resumir, né? Mas ainda está sim. longe de acabar. Ama o próximo como a ti mesmo. Não. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. O Emmanuel está dando a receita. O que a gente tem que fazer com relação a essa política divina? Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento, porque Ele é o único governador de tudo, do universo inteiro. Ama o próximo como a ti mesmo.
Porque o próximo é a representação de Deus aqui no mundo. Se eu não conseguir amar o próximo, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não amo o próximo que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E continua, cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Eu fico vendo os meus cachorros aqui e eu entendo bem o que é animalidade primitiva. Eles são umas gracinhas. 4 cachorrão, cada um mais fofo que o outro, mas um ciúme. E aí um pega um raminho para fazer gracinha para mim. O outro vem e toma um raminho. E eles começam a brigar. De repente eles estão brigando mesmo. Isso é que é animalidade primitiva. Eu vi um raminho ali no chão, você viu também? Eu vi primeiro, esse é meu, não é meu, acaba partindo aí no meio. Aí começa a briga e aí começa a cachorrada. Né? E isso é animalidade primitiva, não é porque o animal é feroz, não. É sentimentos primitivos de ciúme, é meu primeiro. Né? Eu tenho uma cadela aqui que quando ela tá assim, com a com o vento virado, sei lá o que é, com a avó atrás do toco. Ela não deixa o outro cachorro comer. É tudo para ela. Só ela que pode comer. Ela vai nas 2 vasilhas, sabe? Na dele e na dela. Aí eu tenho que ficar no meio separando para ele poder comer. Animalidade primitiva. A gente não faz isso, não? Muito. Né? Tudo meu, tudo para mim. Não, vou dividir, não, vai que falta depois e eu passo fome. Né? Aí eu vou no supermercado e compro até mesmo. Encho a minha despesa. Porque vai Primeira que, coisa que né? a pessoa faz. Porque vai que falta, né? Uhum. Faze o bem aos que te fazem mal. Aí começa a apertar, né? Essa política, gente, não vem em lugar nenhum. Faz o bem Diferente a que demais. a política de Jesus é muito diferente. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Você já viu isso em política? Porque calúnia em política, fake news, o tempo todo. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bom, depois que ele começou a falar para a gente fazer bem aos que te fazem mal, ele pegou só pesado, né? Sim, Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. tomei bomba. A gente tem que aprender. Por isso que os nossos representantes nos representam. Porque a gente está tão Sim, longe disso aqui, né? Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. A política do mundo tem uma dificuldade imensa de fazer isso, porque eles repartem vinho caro, é corrupção, né? E quando eu estou falando deles, volta para nós a mesma coisa. A gente reparte mesmo é daquilo que não vai fazer falta para a gente. Não é? E aqui ele está falando para repartir as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Ele não está falando de comida, não. e quando a gente vai pensar no contexto atual, quem são as pessoas que são assim? Não é? A gente vai pegar só uma Madre Teresa. Não é? Então, são bem É, poucos que estão sim, nesse partido político mas de Jesus, existem. né? É o que eu quero chamar a atenção, assim, que para a gente parece até impossível, se podemos colocar nessas palavras, mas que existem pessoas assim. E que a Ó, gente tem que trabalhar nisso. eu lembro de uma palestra muito antiga do Zé Amaral, de um crime que tinha acontecido na época. Eu não lembro qual dos crimes horríveis que aconteceu na época, que sempre tem algum crime horrível acontecendo, né? E ele falava o seguinte: o que mais nos chocava nesses crimes terríveis é que se uma pessoa teve coragem de fazer, qualquer pessoa é capaz de fazer. Então, quando tem um crime terrível e eu fico muito chocada, aquele crime mostra para mim que se um ser humano foi capaz de fazer aquilo, eu também sou capaz. Isso dói no nosso coração. Só que eu ouvi uma palestrante falando, o oposto também me deu uma alegria. Se um ser humano é capaz de se tornar uma Madre Teresa de Calcutá, eu também sou. Perfeito.
Então, tanto para o bem quanto para o mal. Se alguém dá conta de fazer, nós também damos conta. A gente tem que decidir firmemente em qual direção a gente vai, pedir a graça divina para ajudar, porque no tempo, uma hora a gente vai chegar lá. A gente só tem que seguir a mesma direção com ritmo, né? Eu vi um professor explicando disciplina como ritmo, igual subir uma escada, sobe um degrau, põe um passo acima, sobe o outro, põe um passo acima, sobe o outro, põe um passo acima. Isso é um ritmo. E isso é o mais importante para a gente, porque muito embora a gente olhe isso tudo aqui e ache que é muito para o momento atual nosso, se uma pessoa encarnada conseguiu cumprir isso, nós conseguimos também. Então vamos, né? Sim. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. O nosso maior compromisso é conosco, né? É com o próprio desenvolvimento espiritual nosso. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes existe um momento de conflito e a gente chega e joga gasolina, né? Né? E o que ele está pedindo é exatamente o contrário, para que a gente acalme as tempestades do ódio com o nosso amor. Revelar o amor quer dizer que esse amor ele já existe, a gente só precisa deixar que ele aflore, não é? Mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Eu acho isso muito sério, assim, e talvez seja uma grande responsabilidade do espírita, de ser uma pessoa que espelhe esperança. Porque quando todo mundo está desanimado, nós não precisamos de ser mais um, né? E eu acho que isso aí, embora as coisas aqui acima que foram lidas talvez estejam muito distantes para nós, buscar essa esperança que a gente aprende no Consolador Prometido, isso é uma coisa que a gente precisa fazer primeiro para a gente, de ter essa esperança de verdade, para que as pessoas, quando nos vejam, sintam esperança também. Porque a esperança é algo muito ativo, não é uma coisa inativa. É uma atitude que sempre espera o melhor e que espera melhorar e confia em Deus. Não é? Uhum. Levanta os caídos, né? Se a pessoa está caída, a gente não precisa de ir lá e chutar e falar, mas também viveu assim a vida inteira, nunca prestou, fez isso, fez aquilo outro. Às vezes a pessoa já está caída, a gente vai e achata mais ainda a pessoa, né? Ao invés de, não, fez mesmo, e daí? Tá caído, tá na hora de ajudar, né? Sim. Ser a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Essa palavra é mais comum nessa época, né? Aleijões morais, as deficiências morais, né? Então, assim, no sentido de ser um amparo para quem tem deficiência moral. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Entender a ignorância como um momento em que a pessoa realmente não enxerga algumas coisas que às vezes a gente já enxerga, né? E sem os golpes da crítica, isso eu particularmente acho muito difícil, porque às vezes a gente não fala a crítica, mas a gente pensa ela, né? E é Sim. preciso a gente reparar quando a crítica vem, se é o caso de criticar ou se é o caso de acender uma luz de auxílio fraterno, né? Que é o que está falando aqui. Então, continuando nas orientações políticas do Cristo, ama, compreende e perdoa sempre, que é outra coisa difícil, porque não é perdoar. Perdoar sempre, não dá para acumular a mágoa de ontem com a de anteontem.
com a da semana passada, né? Perdoar sempre para estar sempre limpinho de perdão. Sim. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Aí vem a pergunta, né? A gente reclama tanto das questões políticas e nós já sobrevivemos a tantos políticos. A gente precisa que uma política de fora venha nos ensinar a fazer isso que está falando aqui? Vai ter alguém que vai fazer isso por nós? É. Aí São ele as perguntas encerra, aí mesmo, né? não Pode é? encerrar. Uhum. Ele, Pode. ele encerra aqui no último parágrafo. Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. O que ele está falando aqui é que tudo passa. O Império Romano passou, Alexandre o Grande passou, a civilização maravilhosa da Grécia passou, a exuberância do Egito passou. Tudo grandioso que é construído, mesmo naqueles que são veneráveis, isso tudo vira pó. Quantas civilizações antiquíssimas são escavadas, descobre as ruínas, a gente não sabe nem coisa de 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, ninguém sabe. Tudo desapareceu. A única coisa que permanece é a construção interna do reino divino. E isso é uma construção dentro, né, que não depende de decreto, nem de partido A ou de partido B, nem de político nenhum. E eu vou deixar você, se você quiser fazer algum comentário, e depois eu vou ler o versículo de novo para quem chegou depois. Uhum. Não, assim, nosso tempo já está meio avançado, mas mostrou muito bem essa questão da política divina, quanto difere ainda das questões, da forma como que a gente deveria de realmente viver, que os realmente são a forma como uma pessoa de bem conduz para a felicidade. Porque quando a gente vê essas colocações, que foram várias, às vezes alguém pode se sentir, mas eu não vou me humilhar a ponto de fazer algo nesse sentido. Mas o que a pessoa realmente ganha em estar fazendo isso é justamente essa paz de espírito de não se humilhar, de compreender a obra de uma forma que, se não existe pessoas melhores umas que as outras, uma calúnia ou algo nesse sentido, ela não pode interferir na vida, na forma como a calúnia, ela não vai mudar o que eu sou. É. Então, assim, é muita coisa que às vezes parece que essas coisas vão fazer que a gente ser inferior, ou fraco, ou bobinho, podemos, bonzinho, mas na verdade é a forma como que Deus espera que nós aprendamos a nos aprendamos a viver. É. Então, assim, o versículo que Jesus diz, está em Lucas, né, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Isso, então, é uma bússola que aponta para cima, enquanto os conflitos políticos nossos estão nos puxando para um lado para o outro, igual folha de bananeira. Então, é uma orientação do Emmanuel, né, que a gente busque esse governo superior para a nossa vida. E nós vamos encerrar com uma oração buscando nos sintonizar com esse governador do planeta, com essa hierarquia espiritual desses anjos do Senhor, esses servos do Senhor, porque incontáveis são esses
que saíram desse campo rasteiro que a gente vive buscando interesse pessoal e já estão a serviço do Cristo, né? Então é deles que nós vamos tentar nos aproximar agora, pedindo por todas as pessoas que nos pediram oração, por todas as famílias que estão em qualquer tipo de sofrimento, físico ou emocional ou moral, e que eles possam abençoar as águas dos nossos copinhos, fluidificar nossas águas, as águas dos nossos corpos também, né? Da nossa mente. Então vamos Principalmente. fechar os nossos olhos e fazer a oração final. Senhor Jesus, pedimos, Senhor, que através da graça divina, abundante para todos, todos possamos recolher nesse momento o remédio salutar para as nossas almas, para a construção desse mundo imortal, desse reino divino em nós. Que o Senhor permita que todos nós nesse mundo possamos olhar para cima nesse momento e ver a única saída possível para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor nos proteja a todos. Abra nossos olhos, que tenhamos olhos de ver. Abra nossos ouvidos, que tenhamos ouvidos de ouvir. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Emerson. Eu que Uma alegria agradeço. te ver. Com certeza. Falamos demais, né, Nilson? No, falamos demais. Ô, gente, desculpa aí hoje, mas o texto era grande, porque o texto costuma ser a metade desse. Hoje ele foi muito grande, né? Desculpa a Sim. todos aí a falação. Um abraço. Obrigada, Emerson. Agradecer a todo mundo que participou. É bacana que muitas pessoas comentaram. E peço desculpas a gente não ter conseguido responder a todos, mas a gente fica meio, às vezes, perde, né, nos comentários, né? Mas foi bacana. Muito Foi obrigado. bom. Tchau. Tchau, tchau.